qual que é a origem disso aí? É uma origem do fato de que lá você não muda o governo e tá sempre, você tem uma... Da onde que vem essa visão de longo prazo aí? Então, Ou é uma coisa histórica depois da Revolução? Da onde que vem? eu fiz um tweet uma vez em que caíram de pau, né? Passador de pano, essa coisa para ditadura e tal, né? Como eu disse para vocês aqui no começo, eu tenho várias dificuldades, e pode ser que eu esteja errado, tá? Não estou aqui colocando que sou o dono da verdade, pode ser que eu esteja errado. Com visão binária, né? Então hoje o mundo é separado entre ditaduras e democracias. Eu acho isso de um simplismo que não tem... É simplesmente absurdo. Absurdo. Porque a China, eu acho que não existem ditaduras ou democracias. Existem formas de representação, formas históricas de representação que obedecem a uma certa lógica histórica de cada país. Então, por exemplo, a China é um país que tem uma civilização que tem 5 mil anos. O Estado Nacional Chinês tem 2.030 anos, 2.100 anos ou 2.300, eu não lembro de cabeça aqui. Mas é um Estado que é anterior... Quando Cristo nasceu, a China já tinha um Estado Nacional, né? E esse Estado Nacional, ele nasce, Sacani e Ned, você pode perceber quando você coloca a história na conversa, fica pequena essa coisa de ditadura, democracia. Sim, fica muito né? pequeno. Por isso que eu queria entender, porque isso aí com certeza tem um fundo histórico. O que acontece? A China ela é uma civilização que nasce a partir da sedentarização, ou seja, várias tribos, milhares de tribos nômades se sedentarizam em torno de dois grandes vales férteis, né, que é o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, né? E evidentemente que à beira desses dois rios aqui, nesse vale, você tem tragédias naturais ali. Porque desce aqueles rios do Himalaia, né? Uhum. Tem as chuvas de monção e tem o que acontece ali? Enchente o tempo inteiro. O tempo todo. Então, o Estado chinês nasce, veja bem, há 2.000 anos atrás, com a tarefa de construir obras para conter essas enchentes. Então, eu coloco nesse livro aqui, por exemplo, fazer aqui o jabá, né? Que eu sou Elias Jabá, né? Segundo o Luigi, né? Nós colocamos em algum momento desse livro que a China já nasce como um Estado precocemente desenvolvimentista. Entendi. Porque já nasce com a tarefa de construir grandes obras públicas, né? Então, até que quando algum aluno pergunta para mim, Elias, como que eu faço para entender o socialismo chinês? Eu falo, olha, não precisa ler o Marx ainda, vai ler o modo de produção asiático, que é uma forma histórica de produção que surge naquela região e que o Marx também trata disso daí. Então, você já tem ali, há 2.000 anos atrás, uma cultura de planificação econômica. Uma cultura de que tem que planejar, porque senão a casa vai cair. Que tem que planejar a longo prazo, né, que a gente diz. E tem outra, o concurso público, ou seja, aquele processo que você seleciona as melhores mentes da sociedade para compor o corpo burocrático estatal, existe há 1.500 anos na China. Caramba! Né? Então, ou seja, quando eu vejo hoje essa capacidade, como eu observo tudo historicamente, quando eu vejo essa capacidade absurda, por exemplo, em 2008, eu fui estudar a intervenção da China, teve a crise financeira, e a China reage à crise financeira com um grande pacote fiscal. O que é o pacote fiscal? O Estado cria X moeda e coloca em circulação para manter o nível de consumo da população no nível adequado para que o país possa enfrentar a crise externa. E o meio para se fazer isso aqui são o quê? São grandes obras. Então, você faz metrô, faz rodovia, faz isso ou daquilo. Eu percebi o seguinte, eram centenas de projetos sendo executados simultaneamente. Tem uma explicação mais recente? Tem. Mas tem uma explicação que é histórica, ou seja, uma cultura de planejamento, uma cultura de fazer coisas de longo prazo e de fazer grandes empreendimentos que tem mais de 2.000 anos. E isso, na minha visão, aí já é a minha elaboração mais assim, que eu acho, isso se amplifica com o socialismo. Por quê? Porque o planejamento econômico, ele nasce enquanto tal, enquanto prática de Estado, com a Revolução Russa. Então, a Revolução Russa inaugura as instituições adequadas para a transformação do planejamento econômico em instrumento de grande escala. Né? Então, você pega, por exemplo, essa cultura de longo prazo, essa história chinesa de 2.000 anos, mais a Revolução de 49, e mais o surgimento de novas formas novas e superiores formas de planificação econômica, que está surgindo na China recentemente, você responde essa questão que você está levantando. Então, acho que sim, é o socialismo chinês, é uma característica do socialismo chinês isso, entendeu? A concentração em grandes tarefas
entregar essas tarefas, né? E também um histórico absurdo de capacidade de intervir no território que é interessantíssimo. E aí também tem a forma política que surge a partir daí. Por exemplo, hoje a China, eu considero a China como uma democracia não liberal. Né? Ou seja, lá você não vota para presidente, você não vota para presidente, mas também não tem a grana, não tem campanha eleitoral com todo o poder da grana e tal. Né? Lá existem as representações de base que elegem os seus representantes, né? Que chegam diretamente até a Assembleia Popular Nacional. Isso aqui é retomado a partir da década de 90, ou seja, os comitês de bairro e de aldeia, a partir das experiências históricas, né, das bases camponesas de 2.000 anos atrás, porque a China tinha milhares de famílias camponesas que já tinha uma prática que é taoísta, de rebeldia, de contra o Estado, de derrubar governos que não entregavam as obras públicas e tal. Então já existia uma experiência em nível de aldeia na China, de 2.000 anos atrás, de democracia, de discussão. Por que as coisas são assim? Porque o Estado é ineficiente. Então, isso está sendo retomado desde a década de 90 na China. Né? Ou seja, um deputado federal na China, por exemplo, ele não é caçado pelos pares deles, é caçado pela base. Ele só fica 15 dias por ano em Pequim. O resto do tempo é na base dele. Pode ser um bairro, pode ser uma... Então, acho que ali existe um experimento que vai muito além de ditadura e democracia. Entendi. É uma forma histórica diferente. Eu acho que o desafio nosso é entender essa forma histórica, porque senão a gente vai ficar nessa discussão que de século XVII, isso é ditadura e democracia, entendeu? Sim, que claro. é muito pobre, na minha opinião. Né? Muito mais complexo.